Thank you so much, Professor Bevan, for your lecture. El siguiente expositor, continuando con la experiencia latinoamericana, es el doctor Alberto José Ogata. Es director científico de la Asociación Brasileña de Calidad de Vida, presidente de la coalición brasileña Fit for Work y pertenece al Consejo Directivo de la Asociación Internacional de la Promoción de la Salud en Brasil. Él nos va a presentar los resultados de una encuesta realizada en Brasil sobre discapacidad. Doctor Rata. Boa tarde. Peço inicialmente desculpas por falar em português. Estou estudando espanhol, mas tenho o risco de falar portunhol, então eu vou falar em português. Quero agradecer o convite de Panlar, a possibilidade de trazer para representantes de América Latina um pouco do nosso movimento Fit for Work, e quero então agradecer e fico muito satisfeito, muito feliz por estar pela primeira vez em Colômbia, em Barranquilla, e para compartilhar um pouco da nossa experiência em Brasil. Como nós ouvimos professor Bevan, com o professor Bevan, as questões dos distúrbios musculoesqueléticos, eles não são importantes somente para o clínico, para o reumatologista, para o profissional que está no consultório, no hospital. Ele tem uma influência muito grande em toda a sociedade. Quando nós observamos os dados no Brasil, e que, pela nossa revisão, estão muito presentes em toda a América Latina. No Brasil, dos auxílios-doença, pessoas que se afastam por mais de 15 dias, quase 20% são causados pelos distúrbios musculoesqueléticos. Mais de um quarto dos nossos brasileiros, da população adulta, refere a algum tipo de distúrbio musculoesquelético, 28%. No Brasil, DME é a primeira causa de invalidez. Entre os brasileiros, dor nas costas é a principal causa relacionada à DME. E dentre os trabalhadores registrados no sistema da Previdência Brasileira, quase 500 mil se afastaram por distúrbio musculoesquelético. E esse custo chega a quase R$1 bilhão no último ano que foi avaliado. E os trabalhadores que têm algum distúrbio musculoesquelético, eles perdem, em média, 8 horas de trabalho por semana. Se nós formos comparar com o estudo europeu feito pelo professor Bevan, nós observamos que o trabalhador brasileiro ele fica o dobro de tempo afastado do trabalho em comparação com o trabalhador europeu. E os distúrbios musculoesqueléticos representam 26% de todas as causas de aposentadoria por invalidez. Então, a pergunta que fica para o nosso continente, para a América Latina, é se os distúrbios musculoesqueléticos eles são tão importantes porque são a primeira causa de afastamento prolongado, uma causa muito importante de aposentadorias precoces, causam um enorme impacto na Previdência, um enorme impacto no sistema de saúde. Por que, sendo uma doença crônica, ele hoje não ocupa a agenda
dos formuladores de política pública. Por que esse tema ele acaba ficando somente na abordagem clínica? Será que a abordagem das DMEs hoje, no sistema de saúde, ele é abordado de maneira integrada? Será que existe uma conexão, um contato entre as pessoas que trabalham com DME, com artrite reumatoide, e as pessoas que trabalham com reabilitação? Será que existe alguma conexão entre as pessoas que fazem diagnóstico, o clínico e o reumatologista e o especialista em reabilitação? Ou será que o nosso sistema ainda ele é totalmente fragmentado? Cada um só faz o tratamento, o diagnóstico, a reabilitação. Para entender se a pesquisa... dentro do cenário que eu gostaria de compartilhar com os senhores, no Brasil, dados da Previdência Social, distúrbio músculo-esquelético é a causa número 1 de auxílio-doença, isto é, dos afastamentos acima de 15 dias. Isso causa um enorme impacto nas contas do governo brasileiro. E a incapacidade, isto é, as aposentadorias, DME levou um custo de 400 milhões de reais em 2013. Eu gostaria de compartilhar a experiência Fit for Work Brasil, que nós tínhamos uma dúvida no Brasil, se seria possível repetir a experiência no nosso continente, da experiência que ocorreu na Ásia, na Europa e na América do Norte. Então, nós tentamos fazer uma trajetória parecida. Em 2013, foi feito um estudo piloto para testar algumas variáveis e, em seguida, se realizou uma grande pesquisa de base populacional feito por um instituto de mídia e que buscou traçar pela primeira vez na história do nosso país um perfil da nossa população relacionado aos distúrbios musculoesqueléticos. Em 2014, foi criado um think tank com especialistas. Esse think tank reuniu reumatologistas, ortopedistas, pacientes, especialistas em previdência social, especialistas em economia da saúde, e que se reuniu durante várias vezes. Os senhores podem imaginar a dificuldade que foi construir um documento de consenso. Os clínicos, os reumatologistas, os ortopedistas, tinham uma visão bastante centrada no cuidado, mas também bastante centrada no especialista. E a gente observou que a maior parte das pessoas com distúrbio musculoesquelético passava muitas vezes, às vezes até 5 vezes no médico, sem um diagnóstico. E a grande maioria ia ao clínico geral e ao ortopedista. E os senhores sabem, melhor do que eu, que não sou reumatologista, o quanto se complica, quais são os agravos de um diagnóstico tardio, por exemplo, de artrite reumatoide ou de espondilite anquilosante. Né? Então, assim, se construiu um documento preliminar, se fez um alinhamento com as entidades, as sociedades de reumatologia, de medicina ocupacional, de fisioterapia, de medicina do trabalho, as sociedades de cirurgia da mão, cirurgia ortopédica, grupos de pacientes, e reunimos mais de 20 entidades de pacientes discutindo a questão. E as entidades de empregadores, em uma única coalizão. Foi feita uma revisão da pesquisa pelo grupo inglês do The Work Foundation, fizemos a redação final do documento e a preparação do lançamento, que aconteceu em março
em Brasília. Vou falar rapidamente sobre a pesquisa, que reuniu 4.000 entrevistas em todo o país, sendo que desses 4.000, 1.135 tinham distúrbios musculoesqueléticos. Uma amostra total com desvio, com um erro amostral de 2%. Foi feito em 2013, e os dados principais são que realmente, como nós esperávamos, uma maior prevalência entre as mulheres, né? 61% das pessoas eram do sexo feminino, pessoas com mais idade e pessoas com menor renda. A maioria procurou o médico, mas nós temos aí 45% das pessoas com distúrbio musculoesquelético que não procuraram o auxílio médico. Muitas pessoas com dores musculares, muitas pessoas com dores articulares utilizam medicamentos se medicando, se automedicando durante muito tempo. E muitas vezes as pessoas procuram a emergência e são medicadas com sintomático durante muito tempo. As pessoas a maioria levou 0 a 6 meses para o diagnóstico, mas 12% procurou 4 médicos para fazer o diagnóstico. Então, a grande maioria levou até 6 meses para o diagnóstico. A maioria tratou com medicamento, mas em verde está quem procurou tratamento. A gente pode ver que 29% das pessoas que procuraram atendimento médico não fizeram nenhum tratamento. E, por outro lado, muitas pessoas, 68% das pessoas que não procuraram também não fizeram tratamento. Isto é, muitas pessoas procuraram médico, foram medicadas, mas não utilizaram nenhum tratamento. Então, as pessoas levam muito tempo para o diagnóstico, muitas pessoas recebem orientação, mas não se tratam, e muitas pessoas, para ter o diagnóstico, procuram 4 ou mais médicos até terem o diagnóstico. E aí esse estudo mostrou que a penetração das pessoas que se queixam com distúrbio musculoesquelético é de 28%. 1/4 da população do Brasil tem alguma queixa relacionada à DME. 63% tem uma dor, um desconforto, um distúrbio que dura mais de 3 meses. Vocês imaginam a produtividade de alguém que fica 3 ou mais meses com um distúrbio, um desconforto, uma dor. E aí, a grande predominância das mulheres, então, que é um grupo especialmente importante na nossa abordagem. A maior queixa é a coluna lombar. As pessoas procuram principalmente o clínico geral e o ortopedista. E 1/3 das pessoas reduziram sua atividade. E aí, muita gente trabalhou menos, produziu menos por conta de uma DME. E aí, a maioria dá nota baixa na sua escala, mostrando que quem tem algum distúrbio musculoesquelético tem uma percepção ruim da saúde, né? Então, concluindo, trata-se de uma condição muito comum na nossa população, geralmente abordada pelo clínico e pelo ortopedista, com um tempo grande de tratamento e muitas vezes um resultado que não melhora durante muito tempo. Em função disso, em nosso continente, na América Latina, nós constatamos que nós temos a necessidade imperiosa de abordarmos essa questão de maneira integrada. Nós temos uma população
que está envelhecendo, nós temos um sistema de saúde fragmentado, nós temos países onde estamos competindo num cenário globalizado e temos observado que as pessoas estão perdendo a sua capacidade produtiva. Esse movimento, nós ficamos muito entusiasmados no Brasil com essa iniciativa, porque é uma possibilidade de nós, médicos, clínicos, trazermos uma contribuição efetiva para a sociedade, para o nosso país, dentro do nosso campo de atuação. Essa é uma contribuição que nós podemos dar, e é por isso que esse é o folheto que nós lançamos. Eu tenho algumas cópias, se alguém quiser, está à disposição. E, como eu disse, reuniu entidades como a Associação de Medicina Física e Reabilitação, a Associação de Qualidade de Vida, de Medicina do Trabalho, a Sociedade de Pacientes, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, o trabalho desse nosso grupo reuniu todos os players dentro do sistema de saúde que atuam com DME. Nós tivemos o apoio de empregadores, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Aliança de Saúde Populacional, o apoio dos empregadores da indústria, que é o SESI, e o apoio da ABV. A conclusão do nosso grupo de trabalho se resume no seguinte, como apontou o nosso amigo professor Bivan. O trabalho seguro e saudável é benéfico para as pessoas e para a sociedade. Então, quando a gente afasta um trabalhador, dá um atestado para ele ficar afastado, nem sempre a gente está ajudando para a saúde dessa... Na Inglaterra, eles dão um fit note agora, um atestado de que a pessoa está saudável. Porque esse trabalho bom e saudável é bom para a saúde. A abordagem adequada das DMS, a manutenção para a capacidade para o trabalho e a inclusão para o trabalho impactam de maneira favorável a economia. E muito importante, a manutenção da capacidade para o trabalho e a inclusão para o trabalho devem ser resultados obtidos nos cuidados. Isto é, quando realizamos um atendimento, quando atendemos um paciente, capacidade para o trabalho deve ser um desfecho clínico. Isso foi inserido em todo o sistema britânico e europeu de saúde. Então, quando o clínico atende, ele tem que não só pensar na dor, pensar na deformidade, mas na capacidade que ele tem de trazê-lo o mais rapidamente possível para o trabalho, porque trabalhar é bom para o paciente, é bom para as pessoas e é bom para a sociedade. Então, trabalho como desfecho clínico, ele teria que entrar dentro do nosso atendimento. E para encerrar, as propostas da Carta de Brasília, e que eu trouxe também algumas cópias, e que nós estamos à disposição de todos os colegas médicos da América Latina para discutir essa questão, para que a gente possa disseminar esse movimento no nosso continente. Né? Primeiro, elaborar uma agenda. Estamos com uma agenda para trazer a questão das DMS para o governo, para criar uma política pública nacional. Nós tivemos o grande apoio agora da Associação Médica Brasileira, que vai atuar de maneira integrada com todas as entidades médicas, colocando definitivamente DME na agenda do nosso país. O segundo, apoiar, promover programas de educação em saúde para a população e também para os médicos. Nós temos que criar guidelines, orientações, para que o clínico, o ortopedista,
consiga fazer uma avaliação e encaminhar os casos para o diagnóstico definitivo com o reumatologista. Então, isso tem que ser ensinado aos nossos colegas de todas as áreas para que identifiquem os problemas. Melhorar a infraestrutura do sistema público, capacitando recursos humanos na área, permitindo que possa fazer atendimento geral, atendimento especializado, reabilitação. Reabilitação adequada é um grande desafio hoje em nosso continente. Valorizar a reinserção das pessoas com DME na sociedade e no trabalho, promover a reinserção ocupacional e laboral como parte de uma condição de bem-estar e saúde, e apoiar a realização de estudos e a geração de documentos baseados em evidências sobre o impacto da DME no Brasil. Eu acho que esse é um aspecto bastante importante, porque praticamente não há estudos sobre o impacto das DMEs em nosso continente, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja o impacto econômico. Então, eu acho que precisamos ter mais pesquisa, precisamos incluir isso na agenda dos pesquisadores. Então, a proposta dessa sessão e a minha presença aqui neste dia é compartilhar um pouco a experiência brasileira, é estimular os colegas dos outros países de que é possível criarmos uma coalizão à América Latina e que a proposta Fit for Work ela se encaixa perfeitamente para que a gente no escopo dos nossos sistemas de saúde latino-americanos. Me coloco à disposição, tenho o meu contato e espero que possamos disseminar cada vez mais essa iniciativa no continente latino-americano. Muito obrigado.